Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo. E muito lá no início, cara, lá pro lado de dezembro de 2024, eu já havia feito um vídeo para vocês falando de heróis, né? Quais são os heróis que eu poderia iniciar no jogo, que poderia me dar uma certa tranquilidade, né? Uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa certeza, fica difícil, né? Uma certeza de que eu vou conseguir avançar bem na história, avançar bem nos desafios, sem que eu tenha algum mítico na minha conta. Seriam personagens free to play. Não gosto muito de falar personagem free to play, né? Mas são personagens que você não precisa de muito esforço para consegui-los, né? Você não precisa de gastar gema, você não precisa de participar de banner, que eles são entregues para vocês com 100% de certeza, tá? E assim, daria para fazer várias opções aqui para vocês de heróis que poderiam ser utilizados em compilações, em várias compilações, para vocês iniciarem no jogo sem medo, até que vocês consigam aí pegar um Superman, que é sensacional, pegar um Coringa, ou qualquer outro personagem, o Senhor Destino, ou qualquer outro personagem que seria interessante aí para vocês mais para frente. Lembrando que o próprio jogo, ele te entrega 2 eventos que vão te entregar personagens que são sensacionais, que vocês vão usar por bastante tempo. Um deles é a Arlequina. A Arlequina, você consegue ela no 7º dia, tá? Então é um personagem que é muito legal, mas muito legal mesmo, de você colocar aí no seu time, tá? Eu não vou falar de estrelas, eu não vou falar de habilidades, por enquanto eu só vou falar de personagens que são legais para colocar no seu time. Então a Arlequina, é uma personagem que vai entrar no seu time com certeza. O segundo evento que você participa aqui é o Caminho da Justiça, né? Aqui no Caminho da Justiça, cara, ao chegar no 100º aqui, nos 100 pontos, eu te aconselho muito, mas muito, que você pegue a Hera. A Hera vai ser um grande diferencial para você aí no jogo, tá? Então, eu já tenho 2 personagens míticos que você não vai ter muita dificuldade e com a absoluta certeza de que você vai consegui-los e colocar no seu time, que é a Hera e a Arlequina. Essas 2 personagens, cara, pode cuidar dela com muito carinho, pode upar tudo, vir na força, gastar os tokenzinhos ali, que eu esqueço o nome daquela merda, velho. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, pra eu não falar besteira, que são esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. Fragmento CCCA. Cara, pode usar assim, sem medo na Hera, sem medo na Arlequina, que você vai usá-lo por muito tempo. Bom, esses são 2 personagens míticos que eu não gosto de falar isso, mas são free to play, entendeu? São personagens que você vai ganhar sem muito esforço, sem ter que fazer manobras mirabolantes para você ganhar. Arlequina e Hera, tá? 2 míticos top. E agora, dos heróis aqui que não são míticos, que você pode usar tranquilamente aí no seu time, tá? Cara, você pode trabalhar 3 aqui são cruciais, tá? São cruciais. Você ganha esses 3 você vai levar por bastante tempo no jogo, tá? Que é a Mulher Maravilha, tá? A Mulher Maravilha é um excelente personagem. Óbvio, cara, que é importantíssimo que ela esteja com todas as estrelas ativas, porque você habilita todas as funções, né? Você torna on todas as habilidades dela, né? Você faz efetivamente tudo o que ela tem que fazer no campo de batalha. Não é complicado colocar ela 5 estrelas, né? Eu tô no 3º dia de jogo aqui, no servidor 205, que tá 1 mês e meio, mais ou menos, já. Acho que tem 1 mês e meio ou 1 mês e 1 semana, tá? Que esse servidor tá aberto aí. E, cara, olha só, quase pegando aqui todas as estrelas para deixar ela todas as estrelas brancas. Óbvio que deixar ela com estrela vermelha é a melhor coisa que tem, tá? Mas existem personagens que você vai colocar aqui no lugar dela, míticos, que são melhores. Mas no início, a Mulher Maravilha é importantíssima você ter ela no campo de batalha, que ela vai te levar aí por bastante tempo, tá?
E fazer o máximo de esforço, né? Tentar fazer aquela estratégia que a gente tá fazendo, né? Que é sempre tentar juntar aqui, cara, 10 cubos amarelos. Porque tem, cara, uma alta probabilidade de você pegar fragmento mítico e ao mesmo tempo pegar até fragmentos aí de personagens lendários, igual a Mulher Maravilha, pra tu colocar ela com 5 estrelas, tá? Então vamos voltar aqui para os personagens. A Mulher Maravilha é um dos 3 principais, né? Núcleo, aí podemos dizer core, né? Três principais personagens que vocês vão focar. Um é a Mulher Maravilha, o outro é o Arqueiro. Excelente o Arqueiro. Vocês podem ver que eu já consegui colocar o Arqueiro aqui com 5 estrelas, mais 10 aqui eu já vou colocar ele estrela azulzinha, né? Que aí já vai aumentar aqui o nível das suas habilidades, tá? Não quero falar de arma, não quero falar nada disso por enquanto, tá? Por enquanto vamos falar só mesmo dos campeões, beleza? O outro que você pode focar sem medo de ser feliz, cara, é a Mera, né? Novamente tentando focar para deixar ela sempre com todas as estrelas habilitadas, para que as suas habilidades, né, a sua força no campo de batalha sempre seja aí melhor utilizada, tá? Bom, galera, eu falei aí de 3 personagens, né? Mulher Maravilha, Arqueiro e a Mera. Agora faltam 2, tá? Esses 2 vocês podem variar. Eu gosto, tá? Eu gosto de colocar aqui no meu time o Croco e o Adão, tá? O Croco e o Adão são personagens bem interessantes aqui de colocar no time. O Croco é porque ele, cara, é um puta tanque, tá? Ele é um puta tanque, ele é muito fácil de você upar as estrelas dele. Não perca tempo mexendo com isso aqui, tá bom? Não vem aqui, não vou focar no vídeo pra falar isso aqui, mas não venha no Croco, não venha fazer isso, tá? Não faça isso no Croco. E no Adão também, não vem aqui, não faça isso aqui no Adão, deixa ele quietinho lá. Preocupe-se em colocar bons equipamentos no Adão, né? E de deixar ele com o máximo de estrelas aí ativas. Cara, com esses personagens, você vai começar a ter uma afinidade, vai começar a entender sobre as famílias, tá? Então, além de você ter bons personagens no campo de batalha, você tem que se preocupar com as famílias. Eu vou colocar no balãozinho aqui em cima um vídeo que eu fiz sobre as famílias. Eu acho interessante você dar uma assistida, tá? Semana que vem, na quinta-feira que vem, o jogo já vai estar disponível pra gente. Para iOS, para Android, para PC, no mundo todo. E aí, cara, é importante você conhecer um pouco das famílias. Então vem aqui no balãozinho aqui em cima, clica no vídeo ali para você entender como que funciona as famílias, tá? Então, além de você ter esses personagens que eu falei no campo de batalha com vocês aí, vocês também vão habilitar uma família, tá? Aqui na arena, vocês podem ver que eu coloquei justamente o time que eu falei para vocês, né? Que é o Croco, a Mulher Maravilha, o Adão, a Mera e o nosso querido aqui, Arqueiro. E, por natureza, eu liberei aqui a família dos meta-humanos. A família do meta-humano precisa de 3 campeões aqui. No caso, é o Croco, o Adão e a minha querida Mulher Maravilha, tá? Posso ativar até a Liga da Justiça se eu quiser aqui. Mas eu gosto mais dos meta-humanos para esse início de game, tá? O que ele vai me dar aqui, cara? Ele vai aumentar o ataque e o PV dos campeões meta-humano em 5%. Então, cara, você vai ter realmente um grande ganho na batalha aí, ó. Vamos fazer uma luta aqui. Eu tenho uma lutinha aqui. Vamos dar um desafio aqui. Vamos pegar esse cara, porque 187 eu não vou conseguir, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ele tá com 11 pontos. 11 pontos aqui pra mim parece ser interessante, né? O Batman é legal? Cara, o Batman é. Mas não precisa se preocupar com ele por enquanto, não. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. O bom do Adão é que ele sempre vai aumentando o seu poder de ataque, né? Você pode ver que a Mulher Maravilha tá enfrentando ali o Croco. Você viu que o Croco não tá levando tanta porrada assim, né? O Croco, ele tem um stun também muito bom, cara. Eu gosto muito do stun do Croco. O Croco dá um ataque muito violento. E o Adão, cara, ele não é um personagem meta do jogo. Mesmo que ele esteja na família dos meta-humanos, ele não é um meta do jogo, né? Vai fazer o trocadilho aí. Mas, cara, faz a sua diferença no campo de batalha, né?
Cara, eu tô em quarto lugar aqui, sem fazer muito esforço, né? Lembrando que a arena, cara, aqui nesse jogo, ela é medida pela quantidade de vezes que você a faz, né? Você pode comprar ticket de arena, eu não gosto, eu não curto muito arena, o máximo que eu faço é para pegar os prêmios que são aqui, que são muito bons, né? Mas, cara, eu tô no meu terceiro dia num servidor que já tem 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 1 semana, e no grupo de veterano eu já sou quarto, velho. E eu não jogo muita arena, né? Pra você ver como é que o servidor já tá mais que morto, né? A galera não tá tão competitiva assim, né? Lá pros outros grupos lá em cima, a galera tá mais forte, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem um lugar aqui que eu vejo os grupos, cara. Eu esqueci onde eu vejo os grupos. Então, aqui eu tô no grupo de veterano, mas se você vier aqui em recompensa, é óbvio que à medida que tu vai aumentando aí, né? Você vai ganhando as recompensas, né? Então, se eu permanecer aqui até o 5º lugar, eu ganho essa recompensa aqui, né? É muito provável que os jogadores que estão há mais de 1 mês e meio no servidor, eles estão nesses 2 grupos aqui, ó, que é o mestre e o grupo elite, né? Eu já passei do desafiante, tô no veterano, com grande chance de promover para que eu vá para gladiador, né? Daqui para cima, que é o elite e o mestre, onde os caras ficam mais fortes, onde a competitividade é um pouco maior, né? E acredito que é onde está a grande maioria dos caras que estão aqui nos servidores, beleza? Bom, nem sei porque eu tô explicando isso para vocês, mas a ideia aqui é dizer, cara, que esses personagens todo mundo pega. Não tem como você não ficar sem a Mulher Maravilha, sem o Arqueiro, sem o Croco, sem a Mera e o Adão, velho. Todo mundo ganha esses personagens. E como eu falei de família, né? Tem aqui as aves de rapina. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó, aves de rapina, tá vendo? Essas 3 aqui, cara, são muito boas. São muito boas mesmo no campo de batalha. Óbvio que se você puder substituir a Batgirl pela minha querida aqui, substituir a Mulher Gato pela Arlequina, fica legal, tá? Por exemplo, colocar a Arlequina, a Batgirl e a Hera para fazer as aves de rapina, eu acho que fica muito top, tá? Só que a Arlequina e a Hera vai demorar um pouquinho para você pegar, né? Você vai pegar lá pro 8º, 9º, 10º dia de jogo. Mas também é um time interessante para se colocar no time, tá? Essas 3 aqui, ó, a Arlequina, a Hera, a Batgirl e, por exemplo, a Mulher Gato ou a Vixen, sei lá. Você pode colocar essas 3 aqui, em vez de colocar essas 2 aqui, você pode colocar a Mulher Maravilha e o Croco. Coloca a Mulher Maravilha e o Croco aqui, meu, você vai sentar o bambu. Vai sentar o bambu mesmo, tá? É um exemplo aqui de você poder usar as aves de rapina também, porque são personagens completamente free to play e que vão ajudar muito, mas muito facilmente você a avançar aí no jogo. Cara, eu acho que isso é uma dica interessante para vocês que vão começar aí no dia 13. E óbvio que quando vocês ganharem mais heróis, vocês vão substituir, cara. Na descrição deste vídeo tem uma tier list. Uma tier list que a gente atualizou ela no finalzinho de fevereiro. Posso dizer que essa tier list foi feita no início de março, quase, tá? Eu acho que vale a pena ali dar um confere, porque vai te dar uma noção de qual personagem você depois focar no futuro. Não esquece de deixar esse like maroto aí, compartilhar o vídeo com a galera que vai começar no dia 13 e até os próximos vídeos. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.